Não apaguem o espírito. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para encerrarmos o estudo de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Mas antes é necessário que a gente reforce aqui o que temos pedido, que é que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus familiares e amigos, para que eles também venham ser edificados. Nós pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas, nós estamos estudando o livro de Gálatas no Panorama Bíblico. Na quarta-feira, às 19 horas, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, estudamos o livro de Atos. E na escola bíblica de domingo, às 8h30 da manhã, estamos estudando 1 Pedro e às 17 horas, o Evangelho de Mateus. Então venha, participe de pelo menos um desses estudos, porque certamente você será edificado, vai adquirir mais conhecimento da parte do Senhor. E dito isso, então, eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos que são bem conhecidos da gente, não é assim? Então, eu quero começar aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, que fala: Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham considerações para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. E aí a gente percebe aqui as ponderações finais aí de Paulo. O Marshall, que é o autor que eu estou usando aqui, né, para alguns textos aqui de 1 Tessalonicenses, e que irei usar também quando estivermos lendo, estudando, a partir de amanhã, 2 Tessalonicenses. Então ele fala que uma nova sessão começa claramente a partir do versículo 12 do capítulo 5. Paulo já completou suas instruções e exortações específicas acerca da ética cristã e da parúzia. E agora volta-se para uma terceira área de instruções e encorajamentos gerais. Parúzia, que eu citei aqui nessa frase aqui do Marshall, é a volta de Cristo. Então, quando você lê parúzia, entenda volta de Cristo. E aí ele vai falar a respeito dessa divisão. Então ele faz uma analogia com Romanos capítulo 12. E ele fala então que o Romanos capítulo 12 e 1 Tessalonicenses capítulo 5 tem várias coisas em comum, que é a respeito dos líderes, que é a respeito da paz entre os irmãos, que é a respeito do cuidado com os fracos, que é também não tratarmos o mal por o mal, mas sermos bondosos para com todos, de nos regozijarmos sempre, orar sem cessar, dar graça, não apagar o Espírito Santo, não desprezar profecias, não é assim? Então, é o que ele vai abordar aqui
nessas instruções finais aqui de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. E eu comecei falando a respeito de não apagarmos o Espírito. Versículo 17 fala: não apaguem o Espírito. Lá em Efésios, porque ele vai fazer uma analogia também com Efésios no capítulo 5. Então, Efésios capítulo 5, lá no versículo 18, vai falar para nós nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. Então, se tem como nos deixar encher pelo Espírito Santo, tem também como esvaziar. E ali então, em Efésios capítulo 5, a forma de sermos cheios do Espírito Santo, Paulo, como faz para sermos cheios do Espírito Santo? Então ele vai falar no versículo 19, 20 e 21, que é o que a gente fala para fora, para o outro, né? Se o que a gente fala para o outro edifica, o que a gente fala para dentro, ou seja, como nós nos exortamos, os sermos gratos, que é algo que a gente vê aqui também, né? Antes de não apaguem o Espírito Santo, no versículo 18 aqui de Tessalonicenses 5, fala que nós devemos dar graças continuamente, não é assim? Deem graças continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade do Senhor. Então, sermos gratos, que é o que ele fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 20, e o sujeitar, né? Então, como que nós tratamos os outros a partir, nosso relacionamento com o outro a partir da onde o Senhor tem nos colocado. Então, se somos esposas, se somos maridos, se somos filhos, se somos pais, somos servos, se somos senhores, né? Então, quem nós somos ali, nosso relacionamento interpessoal. E aqui ele vai trazer algo bem parecido. Então, primeiro ele vai começar falando a respeito daqueles que ensinam, não é assim? Lá no versículo 12, a forma como nós devemos tratar os nossos líderes. E nós devemos ser gratos, então, aos líderes que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, porque eles têm nos instruído, eles têm nos mostrado a forma de vivermos nessa vida para sermos felizes aqui, para desfrutarmos o melhor de Deus aqui nesse mundo. Então eles vão nos orientando a respeito disso, mas para isso é necessário matar o nosso eu, esse velho homem, como Paulo fala a respeito do velho homem lá na carta aos Romanos também. Então, esse velho homem, é necessário que ele morra, e para isso, então, os líderes que o Senhor tem levantado nas nossas vidas nos exortam com relação a essa postura, então, de então, fazermos morrer esse velho homem em nós. E aí, depois, ele vai falar também a respeito da exortação com os irmãos, porque alguns irmãos, às vezes, eles são ociosos, como ele fala aqui no versículo 14, né? Então, olha, você não pode ser ocioso, né? Você também precisa confortar os desanimados, auxiliar os fracos, ser paciente com todos. Então, a base de tudo é o amor, né? Amor que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 13, que é o maior dom, né? Que é o dom do amor. Então, o princípio do nosso relacionamento para com o outro é o amor. E por isso ele vai falar então que a gente tem que ter cuidado para não retribuir mal com mal, mas que nós venhamos ser bondosos. Então, se nós temos que ser pacientes com os nossos irmãos, nós também precisamos ser bondosos uns para com os outros. E aí, então, ele vai falar no alegre-se sempre, né? Lá em Filipenses 4:4, ele fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Então, nós como cristãos, nós devemos ser alegres, mas nós não devemos ser alegres por causa de um mandamento, mas entendermos o que Deus tem feito nas nossas vidas, sermos otimistas, um olhar verdadeiro da transformação que Deus vem fazendo, da libertação que Ele vem concedendo a nós. O Senhor vem cada dia que passa, nos deixando mais livres. À medida que nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos sendo libertos. Então, por vermos essas coisas
e entendermos que a nossa vida vai melhorando, não segundo o padrão imposto por esse mundo, mas o padrão de Deus, aonde Jesus fala lá no Sermão do Monte, capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurado que significa feliz. Então, se você é feliz, não tem como você entrar nessa felicidade proposta pelo Senhor sem ser alegre. Então, alegre-se. Ore continuamente. Então nós precisamos ser contínuos na nossa oração, devemos dar graças sempre, que é o que vai falar no versículo 18. E aí ele fala então, não apague o espírito, não apague o espírito. Então, como faz para a gente apagar o espírito? Basta nós agirmos exatamente o contrário. Ao invés de dar graças, a gente fica murmurando. Ao invés de orar continuamente, nós paramos, acabamos com essa nossa dependência de Deus, porque na oração nós vamos, fica demonstrado que nós somos dependentes de Deus, nós vamos pedir a ajuda do alto. Aí basta você não se alegrar, não é assim? Então você não vai vivendo aquela vida. Se você não é alegre, você não vai vivendo aquela felicidade que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário por nós e para nós. E ele então começa o Sermão do Monte falando a respeito da felicidade, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem. Então, cadê essa felicidade? Então nós precisamos viver essas coisas que o Senhor tem falado conosco através desse livro. Ele vai falar também que nós não devemos tratar com desprezo as profecias, no versículo 20, mas que devemos pôr à prova todas as coisas. E nós devemos ficar com o que é bom. Uma tradução mais antiga fala, ouça de tudo e retenha o que é bom. Então a gente precisa reter o que é bom. E uma forma, então, para resumirmos, como que faz para nós apagarmos o Espírito Santo, basta nós fazermos o contrário do que está escrito no versículo 22, que é afastem-se de toda forma de mal. Então, se nós não nos afastarmos de toda forma de mal, nós vamos nos corromper e com isso nós vamos apagando o Espírito Santo que habita em nós. Então, pense nessas coisas, nessas instruções finais de Paulo para a igreja de Tessalônica, que sejam orientações para nós também e que nós venhamos então nos alegrar sempre, orarmos continuamente, sermos gratos em tudo, que assim nós não vamos apagar aí o Espírito Santo, uma vez que dessa forma nós vamos nos afastando de toda forma de mal. Que o Senhor te abençoe.